muita gente ainda resiste, mas não cabe discussão. A reforma de patrimônio tombado depende de uma licença especial. Quem passa por cima dessas exigências pode ter problemas, que vão do prejuízo financeiro a uma condenação na justiça. O exemplo que você vê agora vem de uma das cidades mais conhecidas do Rio de Janeiro. Poucas cidades brasileiras têm a história tão preservada quanto Paraty. Por mais de 200 anos, o povoado, fundado no século XVI, serviu como porto para a entrada das mercadorias que seguiam para o interior do país. E Paraty, a partir daí, de 1870, logo depois vem a abolição da escravatura, que tira o trabalho braçal dos engenhos, Paraty entra numa decadência absurda que se estende até mais ou menos 1950. E essa decadência preservou a arquitetura, quer dizer, a malha urbana da cidade, preservou a cultura, o linguajar, os costumes, as festas, as danças. Exatamente por isso, em 1958, a região central do município foi tombada. Mas logo depois, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, percebeu que o conjunto arquitetônico merecia uma proteção ainda maior. Como uma maneira de conter uma expansão urbana desordenada, uma especulação imobiliária pouco saudável à cidade, foi realizado também o tombamento do município com o intuito de manter esse entorno paisagístico do bem primeiramente tombado, que foi o bairro histórico. Andando pelas ruas do Centro Histórico de Paraty, fica fácil entender por que o lugar é tombado e deve receber cuidados especiais, do calçamento à arquitetura. Tudo aqui ainda guarda características da época colonial. Um cenário encantador que nas últimas décadas foi redescoberto pelos moradores e explorado por visitantes do mundo inteiro. Todo, me encantou todo. Identifico muito com as partes do sul de Portugal, onde há as cores, a gente e todos os recantos pitorescos que aqui de Paraty. Tanta movimentação turística trouxe mudanças significativas para a cidade. Paraty está se desenvolvendo assim num período de 40 anos, né? Hoje nós somos uma cidade de uma importância grande junto ao governo do estado, do Rio. O problema é que essa nova realidade veio acompanhada de um impasse. Se por um lado o tombamento do município preserva a paisagem e impulsiona o turismo, por outro essa atividade econômica exige constantes modificações na infraestrutura da cidade. Obras quase sempre barradas pelas regras de preservação. O tombamento impõe restrições, né? Impõe restrições à edificação, à alteração, à reforma dos imóveis tão integrantes do conjunto histórico. Para reformar qualquer imóvel do centro histórico, por exemplo, o dono precisa ter o aval do IPHAN. Um projeto assinado por um arquiteto ou por um engenheiro, e dá entrada isso na prefeitura municipal, ou seja, a prefeitura vai verificar uma série de quesitos próprios da responsabilidade da prefeitura e vai nos encaminhar também. Nós fazemos a autorização com esse olhar do patrimônio. Alguns moradores do centro histórico afirmam que depois de tanto tempo já se acostumaram com a burocracia e hoje até defendem a existência das regras. Numa cidade antiga, o morador tem que se adaptar à casa e não a casa ao morador. E além do mais, hoje todas as nossas casas já estão quase todas restauradas, já foram feitos os primeiros investimentos. Não é mais as casas de 40 anos atrás, como quando eu nasci aqui, que as casas eram totalmente abandonadas. Mas quem mora longe do centro histórico ainda tem dificuldades de aceitar as restrições impostas pelo patrimônio. Como o município é todo tombado, as regras para reformas valem para os 48 bairros. Já que eles não estão dentro do conjunto histórico, é difícil compreender o fato de também passar por o crivo de um Instituto do Patrimônio Histórico.
As consequências para quem se recusa a cumprir as determinações do IPHAN podem ser sérias. Há cerca de 5 anos, um morador dessa rua, que fica a 2 quadras do centro histórico, foi processado. Ele não solicitou ao IPHAN, nem através da prefeitura, nem diretamente, esse pedido de reforma, esse projeto de construção. E acabou que ele construiu além do que é permitido naquela zona. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal, aqui no Rio de Janeiro, e prevaleceu a avaliação do IPHAN. As modificações feitas no imóvel são mesmo ilegais. Pela decisão, o morador terá que demolir salas e marquises. Se quiser continuar tocando as obras, ele deverá encaminhar um projeto detalhado da reforma para análise do Instituto. Para a Justiça, apenas o órgão de patrimônio pode determinar que mudanças são permitidas nesse pedaço da história do Brasil que se chama Paraty. O grande desafio de todos nós, tanto da sociedade quanto do IPHAN, é conseguir sempre manter esse equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento natural, porque eu acredito que as duas coisas são importantes e que elas têm que caminhar juntas, né?